A internet das coisas foi o tema abordado na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul nesta segunda-feira. O diretor da Regional Sul da Claro, Marcelo Repeto, foi o palestrante do dia. Ele abordou sobre a temática Internet das Coisas, a tecnologia que permite a fusão do mundo real com o digital. De acordo com Marcelo, uma grande transformação acontecerá na infraestrutura interna com a chegada da internet das coisas. Marcelo atribuiu à tecnologia e à infraestrutura os pontos fundamentais para o sucesso no futuro. Ele recomenda que haja uma abertura das empresas para que a gestão seja adequada para a implantação da tecnologia. Tem muita coisa acontecendo do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico em serviços. Mas o que a gente conversou muito hoje aqui, eu gostaria de enfatizar que principalmente a cultura empresarial, a gente tem que estar muito atento a essa transformação que a gente tem no jeito de trabalhar, no jeito de organizar a nossa infraestrutura interna, não só do ponto de vista de recursos físicos, mas como também de pessoas, modelo de gestão. Como eu já tinha conversado com todos aqui, a gente já tem uma rede 4.5G, no qual tu já pode ter aplicações de internet das coisas, né? Tu já tem hoje a condição em cima de tecnologias como o Narrowband, que faz com que tu tenha uma ampliação da tua cobertura, tua mancha de cobertura até 40 quilômetros em uma equidistantes de uma antena, hoje quase 6, 7 vezes mais que uma antena tradicional, para trafegar dados de máquina. Então hoje tu já tem a possibilidade de fazer isso. Casos como civicultura, casos como o agronegócio, a inteligência do ponto de vista de máquinas trabalhando sozinho, sensoriamento de solo, rastreamento de carga, tudo isso hoje funciona sem intervenção humana. Tu carrega essa informação para a nuvem, lá tu faz o que a gente chama de análise de data lake, que é de avaliar essas informações que a máquina de trás te transformar em dado para tomada de decisão dentro de um dashboard com pouquíssima intervenção humana. Hoje, tu já tem essa tecnologia funcionando, do ponto de vista de algumas aplicações. Aplicações que exigem, por exemplo, alto nível de complexidade e baixa latência, que faz a latência que a gente faz de resposta rápida em relação a acessar o terminal e a resposta da antena, isso ainda passa por uma evolução para aplicações como telemedicina, carro autônomo, que precisa sim uma evolução para o maior, para o 5G, aí de fato, que a gente tem leilão já no ano que vem da Anatel, para que tu possa de fato trazer soluções de alto nível de precisão. Mas as soluções machine to machine, soluções de agro, tu já trafega em cima de dados, de antenas de dados 4.5G, com solução CAT-M, que tu tem uma amplitude de rede muito boa para dados mais pesados, mas com um pouco mais encurtado, com um pouquinho mais de consumo de energia. Por exemplo, carro conectado, não carro autônomo, carro conectado, a gente fez um projeto com a GM agora, onde a gente tem o Wi-Fi 15 vezes maior a potência do sinal dentro do carro, podendo ficar até 7 pessoas, dispositivos plugados. O carro é uma antena, porque ele vai fazendo conexão com cada antena que ele vai seguindo, dando um alto nível de sinal interno, porque a solução que ela faz com que tu otimize melhor a rede 4.5G, tu faz como o teu carro fosse um dispositivo de Wi-Fi. Isso já está acontecendo. A gente tem uma perspectiva de muitas soluções já entrando no primeiro semestre. A Embratel, aqui eu estou com o meu colega Juliano Griminski aqui para falar, agora a gente vai na UX agora à tarde, falar sobre iniciativas que a gente tem com as startups. Mas se eu tivesse que deixar um recado, um desejo, uma dica, a gente tem que investir principalmente em abrir a nossa organização para conhecer com as startups, porque tecnologia se compra, tecnologia iniciativa privada, algumas vezes muito com apoio do poder público, a gente consegue trazer. Mas modelo de gestão, disrupção, a desmaterialização das coisas, o ambiente colaborativo, ainda precisa que as nossas pequenas, médias e até grandes empresas dêem um salto em gestão, e para isso eu acho que conhecimento, o meio privado e também o meio acadêmico tem que prover, tem que fomentar, e a gente fazer esse Brasil dar um salto que a gente tem condição ímpar, um país dessa pujança, dessa grandeza. Acho que tecnologia junto com conhecimento a gente pode dar esse próximo passo aqui do ponto de vista de produtividade, lucratividade e também de conhecimento do nosso país.
Marcelo, a tecnologia vem num ritmo muito acelerado, muito rápido. Dois grandes obstáculos é a questão da infraestrutura, como você pontuou, e também dessa mudança de cultura das próprias pessoas? Sim, eu acrescentaria um pouco legislação aí. Porque a gente tem, e aí o exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre foi uma parceira nossa na desburocratização da lei municipal, que fez com que a gente conseguisse aumentar os nossos investimentos. A gente saiu aí no ranking de cidade amiga da internet das últimas posições para as primeiras, inclusive o prefeito da cidade foi condecorado lá no Sinditele Brasil, porque não existe comunicação sem antena. E a gente tem uma lei federal que, por vezes, ela é sobreposta por uma lei municipal que fala do plano diretor urbanístico. Então, essas coisas, às vezes, conflitam e tu necessita de antena para o 5G. A gente precisa um nível de... Nós estamos falando de 8 bilhões de coisas conectadas, não só homem-máquina, mas máquina-máquina. Então, assim, do ponto de vista de legislação, acho que é um entrave importante porque ele não é tão rápido quanto do ponto de vista de infra, porque infraestrutura, com o investimento, com os acionistas, a iniciativa privada se unindo e até a iniciativa pública viabilizando a parceria do ponto de vista de infra, tu consegue andar com investimento, com CAPEX, com OPEX. Mas quando a gente fala de legislação, seja ela documental, seja ela ambiental, seja ela urbanística, esse tipo de conversa público-privada ela tem que evoluir ainda bastante no Brasil, já demos largos passos com certeza. E ainda tem uma questão também fiscal. Por exemplo, a internet das coisas, ela tem a mesma tributação que uma ligação de celular, que é um imposto, ICMS bastante expressivo, muito em linha com o que o Brasil pratica, porém o ticket médio, né, o valor de uma solução de internet das coisas, que é um chipset, que trafega uma informação muito pequenininha de uma máquina conversando com outra, isso a gente cobra do consumidor final centavos de dólar. E a tributação ela é igual a uma chamada ou um pacote de dados. Isso inviabiliza um pouco, porque a escala que a gente precisa de internet das coisas é muito grande. Se a gente não tiver uma entrada no Brasil junto com o governo, a Anatel, com que faça que a gente dê escala à banda larga, e a tributação ela é um impeditivo, essa iniciativa público-privada e o governo federal nos ajudando, a gente sabe que o Brasil precisa expandir. O Brasil tem muita condição de empreendedorismo, de força de trabalho, e aí eu vou para o último ponto, a nossa educação. A gente tem no médio empresário uma oportunidade muito grande de levar soluções. Por vezes, isso implica algum custo, algum investimento do ponto de vista de levar para dentro da empresa conhecimento, consultorias ou algum tipo de parceria com o meio acadêmico. O que importa é que tu pode ter infraestrutura, tu pode ter tudo montado, mas sem o capital humano que faça com que seja desenvolvido produtos e serviços e que leve um belo atendimento ao cliente final, a gente vai ficar com essa tecnologia parada. A gente tem muita questão da robotização, mas isso precisa ser desenvolvido. Isso precisa ser entendido na média empresa. Como eu tiro o melhor proveito disso? E para isso a gente precisa sim fazer com que essa virada de chave organizacional da média liderança e da alta administração, seja do negócio, do porte que for, a gente precisa que a cabeça do grande líder, a cabeça dos gestores, esteja aberta para essa mudança do jeito de desenvolver produto, do jeito de interagir com o cliente, do jeito de prestar serviço, que tem a tecnologia como meio, mas não como fim. Após a sua explanação aos presentes na reunião almoço da SIC em Caxias do Sul, Marcelo Repetto respondeu a diversos questionamentos dos presentes. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.